estar. Guilherme, mais habituado a enfrentar essas situações, fazia pouco caso do meu medo. Para meu alívio, depois de um tempo que me pareceu excessivamente longo, a vista se modificou por completo. Paramos de descer. A região agora era de planície, ora com prados e animais, ora com plantações de cana-de-açúcar. Fizemos mais uma parada ao anoitecer. Josias avisou-nos de que não era seguro viajar à noite e que aquela era a última estalagem em muitas léguas. O local não nos pareceu tão agradável, mas pedimos o jantar. Em seguida, nos recolhemos no melhor quarto que ele tinha para oferecer. Eu estava tão cansada que, mal deitei, já estava dormindo. Despertei na manhã seguinte com Guilherme a me chamar. Precisamos prosseguir, Maria Eugênia. Arrumei-me com alguma dificuldade, visto que estava acostumada a contar com a assistência de uma escrava, mas tive a ajuda de Guilherme, que amarrou meu espartilho. Tomamos o café da manhã e continuamos a viagem. Atravessamos Barra do Piraí e alguns vilarejos, chegando finalmente ao Rio de Janeiro, capital do Império. A grande cidade me deixou fascinada. O movimento de pessoas e de carruagens, as lojas que ferviam de gente, as construções, tudo me encantava. O veículo rodou pelas ruas até chegarmos a um hotel. Descemos e nos acomodamos num quarto ao que um criado nos conduziu. Após um banho, nos dirigimos ao salão para jantar. Achei tudo lindo e bem ornamentado, evitando de mostrar meu espanto para não parecer provinciana, já que, para meu marido, tudo era natural. Os pratos estavam excelentes, e a música era um convite à dança. Na manhã seguinte fizemos o trajeto que nos levaria até o porto. De longe, já pude ver uma grande extensão de água, que me deixou sem fôlego. Chegando ao porto, que apresentava intenso movimento, dirigimos-nos ao navio atracado. Meu coração batia intensamente. Pela primeira vez contemplava o mar, e pensar que viajaríamos naquela grande casa flutuante, sobre as águas, me deixou tensa e insegura. O cocheiro Josias, cumprida sua missão, despediu-se de nós, desejando-nos boa viagem. Enquanto carregadores levavam nossas bagagens para o navio, subíamos as escadas. A bordo, inclinei-me sobre a murada do grande navio, contemplando a multidão que se acotovelava no cais. Algum tempo depois, soou um estrondoso apito e a embarcação começou a se movimentar lentamente. A multidão lá embaixo acenava para os viajantes, muitos choravam de emoção por se separarem de pessoas queridas. A nosso lado, alguém sorria por entre as lágrimas. Logo tudo ficou para trás. A multidão foi ficando cada vez menor até sumir de nossa vista. Depois a cidade com seus prédios e, por fim, só existia mar à nossa volta. Instalados no camarote, iniciamos uma vida completamente diferente. Confesso que, no início, tive dificuldade para me adaptar. O balanço das ondas e do navio deixava-me quase sempre com náuseas, sem vontade de sair do camarote ou de fazer qualquer atividade. Aos poucos, todavia, o mal-estar foi passando e comecei a aproveitar realmente a viagem. Enquanto isso, na fazenda, Ritinha atravessava momentos bem difíceis. Sua gravidez logo começaria a dar sinais e ela temia que a mãe e os demais percebessem, especialmente o patrão, que iria querer saber o nome do pai da criança. Embora a gravidez ainda não aparecesse, ela arrastava-se pelos cantos, temendo que os demais notassem seu estado. Só tinha algum descanso à noite, ao se recolher, quando se permitia dar livre curso aos sentimentos e a mente divagava, voando em busca do seu amado, através do pensamento. Sua fixação por Guilherme era intensa, acreditava amá-lo com loucura e sonhava com o momento em que ele voltaria para seus braços. Por outro lado, eu sofria com a indiferença de meu esposo. Ele cumpria suas obrigações conjugais, contudo me tratava com desinteresse. Era educado, gentil, delicado, uma boa companhia, tanto no período em que passamos no navio quanto nos passeios, nas visitas aos museus, nas compras, depois que chegamos a Lisboa. Como conhecia os países do nosso roteiro e se sentia feliz por estar na Europa, era sempre um excelente guia, alegre, divertido,
fazendo questão de mostrar-me tudo o que havia de belo e interessante por onde passávamos. Era um companheiro perfeito, mas só isso. Não existia amor por mim em seu coração. Tal situação me fazia sofrer, deixando-me realmente enciumada, porque eu sabia que ele estava pensando na escrava que ficara na fazenda. Especialmente quando estivemos na França, em Paris, cidade que eu adorei e que ele também apreciava bastante, onde permanecemos mais tempo. Não raro, quando retomávamos ao hotel, no final do dia, ele se sentava na pequena sacada para apreciar o movimento e, muitas vezes, quando o tempo permitia, o pôr do sol. Nesses momentos, eu notava-lhe olhar perdido no vazio e o semblante que se abria no leve e fugaz sorriso, como se apenas seu corpo permanecesse ali, mas o pensamento estivesse longe. Naquele instante, eu sabia que ele estava pensando em Ritinha, e isso me fazia roer de ciúme e desespero. Na verdade, eu estava me ligando muito mais a ele do que pretendia. Aqueles dias adoráveis em que passamos juntos seriam inesquecíveis. Lisboa, Madrid, Roma, e Paris de maneira especial, quando passeávamos pelas margens do Sena, no Bois de Boulogne ou no Palais Royal. Quando nos sentávamos nos cafés ou percorríamos as magníficas lojas da grande cidade eram momentos extremamente agradáveis. Guilherme mostrava-se um acompanhante encantador, cavalheiro, sedutor, e eu estava cada vez mais presa ao seu fascínio. Sentia que meu amor aumentava sempre, e que ele se tornara indispensável na minha vida, o que me fazia sofrer ainda mais, sabendo que não era correspondida. Atravessei noites em claro pensando numa maneira de conquistá-lo definitivamente. Minha cabeça fervilhava, inquieta e angustiada. Passei a controlar todos os seus passos, temendo que eu encontrasse outra mulher mais interessante do que eu. Quando ele estava calado, sentia-me incomodado e desejava vasculhar-lhe a mente, até o ponto de não me conter e perguntar: em que está pensando, Guilherme? Com um sorriso frio, que mostrava seu descontentamento, ele respondia: Maria Eugênia. Não sou obrigado a dar-lhe conta do que penso. Não basta exigir-me explicações sobre aonde vou, com quem converso, o que fiz longe de você. Agora quer desvendar também meus pensamentos. Observando a insatisfação e o tédio em seu olhar, procurava amenizar, temendo perdê-lo. Não, querido. Longe de mim querer controlar seus pensamentos. Apenas notei seu olhar distante e julguei que poderia estar com algum problema, e que, por delicadeza, não quisesse me incomodar. Ao que lhe respondia, já arrependido da sua reação: desculpe-me, querida. Estou um pouco cansado hoje. Mas não se preocupe. Não tenho problema algum, está tudo bem. Já que está cansado, poderíamos nos recolher mais cedo hoje, deixando a ópera para outro dia. Como quiser. Concordo, porque realmente, para ir ao teatro, é preciso estar-se com bastante disposição para aproveitar o espetáculo. Assim, naquela noite, nos recolhemos mais cedo para um merecido repouso. Todavia, as coisas começaram a se complicar cada vez mais. Eu não mais me controlava, pois queria mantê-lo sempre a meu lado e não suportava ficar longe dele. Certo dia, porém, aconteceu algo que piorou a situação. Dias antes eu estava tendo dificuldade para dormir. Guilherme levara-me a um médico, indicado por Pierre e Marie Legrand, um casal amigo que ele conhecia desde a época em que estudava em Paris, e que às vezes nos acompanhava nos passeios. O médico, Dr. Maurice, prescrevera-me um remédio que eu deveria tomar à noite, pouco antes de deitar. Entretanto, mesmo com a ajuda do medicamento, nem sempre eu conseguia adormecer. Nessa noite em especial, passei por um cochilo e depois acordei. Como não conseguisse voltar a dormir, levantei-me com cuidado, para não incomodar meu marido, e fui beber um copo de água. Apesar de ser verão, a temperatura estava fresca, e, vendo as luzes da cidade pela porta de vidro que se abria para a sacadinha, para lá me dirigi. Abri a porta e o ar da madrugada me fez bem. Sentei-me. A noite escura aos poucos ia sendo substituída pela claridade de um novo dia. Lentamente, as luzes da grande cidade foram se apagando e os primeiros movimentos começaram,
As carroças levando produtos para a feira, os empregados que saíam para trabalhar, as carruagens com o ruído característico dos cascos dos cavalos no atrito com as pedras da rua. De repente, bocejei, dando-me conta de que estava com sono. Contente, deixei a sacada, voltando para o leito. Quando entrei no quarto, na penumbra, notei perfeitamente alguém deitado ao lado de Guilherme. Era uma mulher. Dormia também. Indignada, comecei a gritar completamente enlouquecida: Guilherme, quem é essa mulher? Ele despertou assustado, sem entender o que estava acontecendo. O que houve? Por que está gritando desse jeito? Mas eu avancei para cima dele, agredindo-o. Canalha. Quem é essa mulher que estava dormindo com você? Calma, Maria Eugênia. Do que está falando? A que mulher se refere? Aquela que está aqui. Onde? Indagou surpreso, olhando para todos os lados. Naquele instante, olhei para o leito e dei-me conta de que a mulher sumira. Não sei. Não sei. Ela desapareceu. Mas vou procurá-la, e não descansarei enquanto não a encontrar. Respondi perplexa ao perceber que ela já não estava mais ali. Corri para o quarto de vestir, para o banheiro, procurei atrás das cortinas, embaixo da cama. Abri a porta da suíte, examinando o corredor. Nada. Ela tinha se evaporado. Entre mentes, Guilherme tinha se levantado, tentando entender a situação. Acompanhava minhas idas e vindas, passando as mãos pelos cabelos, espantado. Ao ver-me despencar na poltrona, decepcionada e jamais calma, indagou: Maria Eugênia, agora que está mais tranquila, pode me explicar direito o que está acontecendo? Em lágrimas, com ar de frustração, comecei a falar: também não sei explicar o que houve aqui. Muito bem. Então, vamos começar pelo princípio. Pelo que entendi, você não estava na cama. Isso mesmo. Perdi o sono e fui para a sacada tomar um pouco de ar. E depois? Fiquei lá algum tempo. Em seguida, notei que estava com sono e resolvi voltar ao quarto para dormir. E o que aconteceu depois? Fico arrepiada só de lembrar. Eu vi uma mulher no leito. Ao seu lado. Impossível, querida. Você deve ter dormido na sacada e sonhou, exclamou Guilherme, rindo. Não, Guilherme. Eu realmente a vi. Era morena e tinha cabelos escuros. Como o quarto estivesse na penumbra, não deu para ver detalhes. Ele levantou-se, vindo a meu encontro. Então foi isso. Deve ter confundido com as cobertas, com as sombras do aposento. Vem, vamos dormir. Ainda é muito cedo. Não desejando contradizê-lo e incapaz de provar o que tinha visto, já que não encontrara ninguém, acabei por concordar com ele. Talvez tenha razão. O melhor é voltar a dormir. Quando acordar, pensarei no caso. Guilherme levou-me para o leito, ajeitou as cobertas e depois se deitou também, respirando mais aliviado. Antes de 10 minutos, pude ouvir-lhe ressonar. Havia dormido de novo. E eu não conseguia pegar no sono. As imagens voltavam-me à mente. Lembrando-me delas, uma forte intuição segredava-me que aquela mulher era Maria Rita. Tinha absoluta certeza de que era ela a mulher que vira ao lado de meu marido na cama. No entanto, como explicar tal fato? Por isso, nada dissera a Guilherme. Ele me julgaria louca. Quando consegui adormecer, o sol já tinha surgido no céu para sua trajetória diária, expulsando as trevas da noite. 12 enfrentando crises. Abri os olhos e olhei em torno. Num primeiro momento, tive dificuldade em reconhecer o ambiente. Em seguida, vi Guilherme sentado numa poltrona, distraído na leitura de um jornal. Tentei levantar-me, mas não consegui. Sentia-me cansado e sem forças. Ao meu movimento, ele fechou o jornal. Como está, querida? Perguntou solícito, aproximando-se do leito. Sem ânimo para me levantar. Então, vou pedir algo para você comer. Precisa se alimentar. Tocou a campainha e, logo, bateram a porta. Guilherme explicou ao criado o que desejava e, 15 minutos depois, ele retorna trazendo uma bandeja com suco, chá, biscoitos, croissantes, manteiga e geleia de damasco. Sentada no leito,
Apoiada nos travesseiros, alimentei-me frugalmente. Depois, mais animada, levantei-me, tomei banho e cuidei da toalete, procurando mostrar que estava bem. Notando minha nova disposição, Guilherme atreveu-se a tocar no assunto. Lembra-se do que aconteceu esta noite? Fiz um gesto afirmativo com a cabeça. Perguntei ao pessoal que estava de serviço, mas ninguém viu uma mulher estranha no prédio do hotel. Talvez você tenha sonhado, comentou um tanto contrafeito. Resolvida a colocar uma pedra sobre o assunto, considerei, nem deveria ter se dado ao trabalho de perguntar, querido. Com certeza você tem razão. Devo ter adormecido na cadeira da sacada e sonhei. Quero pedir-lhe desculpas pela confusão que fiz esta noite. Você estava dormindo e eu acordei os gritos. Perdoe-me. Guilherme sorriu compreensivo e aliviado. Não precisa pedir-me perdão, Maria Eugênia. Todavia, confesso-lhe que fiquei assustado. Ainda bem que tudo passou. Graças a Deus. No entanto, tenho uma sugestão a fazer, querida. Julgo que devemos retornar ao médico. Você não tem dormido bem, apesar da medicação, e as dores de cabeça se tornaram mais frequentes. Se julga necessário, aceito, concordei. Muito bem. Enquanto você dormia, procurei me informar. O médico tem horário para esta tarde mesmo, às 4 horas. Tomei a liberdade de marcar uma consulta, explicou, satisfeito. No horário combinado, tomamos uma carruagem de aluguel e nos dirigimos ao consultório médico. Dr. Maurício já nos aguardava. O último cliente havia saído e ele teria todo o tempo para nos atender, comentou com largo sorriso. Fez algumas perguntas de praxe sobre minha saúde orgânica, que respondi, e depois indagou, e então, o que está acontecendo, Madame Maria Eugênia? Relatei a ele a ocorrência daquela madrugada, sem omitir nada. Como era essa pessoa? Madame reconheceu a mulher que, supostamente, teria entrado no quarto de hotel. Penso tê-la reconhecido, sim. Madame estava sonhando, talvez. Pensei um pouco. Depois, respondi consciente e resoluta, não. Mantinha-me desperta. Em certo momento, comecei a sentir sono e fiquei satisfeita, porque antes não havia conseguido dormir. Então, levantei-me da cadeira, deixei a sacada e entrei no quarto. Nesse momento, eu vi essa mulher deitada ao lado de meu marido. Ela também estava dormindo. E depois? O que aconteceu? Pus-me a gritar, indignada, ao ver uma mulher no meu leito junto de meu esposo. Guilherme acordou assustado, interpelando-me sobre a razão dos meus gritos. Calei-me. O médico indagou, e o que aconteceu depois? Depois. Quando me dei conta, a mulher havia desaparecido, admiti, constrangida. Guilherme, que ouvia a conversa calado até esse momento, interferiu, querida, lembra-se de que depois, mais calma, você concordou comigo que tudo não passara de um sonho. Concordei, é verdade, para satisfazê-lo. Entretanto, não creio que tenha sido um sonho, Guilherme. O médico observava-me atentamente. Fez algumas anotações e depois disse, parece-me que, em virtude de Madame Maria Eugênia estar tendo dificuldades para adormecer, isso lhe tem causado algumas perturbações. Vou prescrever-lhe outra medicação que, acredito, resolverá o problema. Qualquer alteração, não deixe de comunicar-me, Monsieur Guilherme. Pegando o bloco, rapidamente fez a receita, que entregou ao meu esposo. Despedimo-nos. Passar bem, madame. Antes de voltar ao hotel, fomos a uma farmácia para aviar a receita. O dia estava tão bonito e agradável que meu marido me convidou para dar um passeio de carruagem. Como estivesse me sentindo bem, aceitei. Precisava mesmo espairecer as ideias. Rodamos pela bela cidade por mais de 1 hora. Depois, paramos numa típica e simpática cafeteria da cidade. Sentamos-nos numa mesinha de calçada e tomamos um chá, enquanto apreciávamos o movimento. Quando retornamos ao hotel, eu me sentia ótima. Esquecera por completo o que tinha acontecido na noite anterior. Ao nos recolhermos, Guilherme trouxe-me um copo com água e o remédio que o médico havia prescrito. Satisfeita,
Adormeci com facilidade, mergulhando em sono profundo. Lá pelas 4 horas da madrugada, acordei com a sensação de uma presença estranha no aposento. Abri os olhos e olhei em torno. No canto direito do quarto, na parede que dava para a sacadinha, eu a vi. Estava de pé, olhando fixamente para o leito onde dormíamos. Levei um tremendo susto e pus-me a gritar: "Ah! Socorro! Socorro!" Guilherme deu um pulo e sentou-se na cama, assustado. "O que houve? O que está acontecendo?" "É ela. É ela. Está aqui de novo." "Onde, querida?" "Não estou vendo ninguém." "É impressão sua." "Não é não. Ela estava ali, naquele canto, de pé, nos olhando." "Impossível, Maria Eugênia. Ninguém entraria aqui. A porta está trancada." Mas eu chorava convulsivamente, com a cabeça entre as mãos, gritando: "Ela quer me enlouquecer. Quer acabar com a minha vida. Não vou permitir que isso aconteça." Guilherme agarrou-me pelos ombros, sacudindo-me, procurando fazer-me voltar ao normal. "Quem? Quem está tentando acabar com sua vida? Fale." Naquele momento, caí em mim. Não poderia dizer o nome da mulher. "Mas calma", respondi. "Não sei. Só sei que é uma mulher." "Você afirmou ao médico tê-la reconhecido. Exijo que me diga, quem é ela?" "Não sei, Guilherme. Parece-me conhecê-la de algum lugar, mas não sei quem é." "Mostre-me onde ela estava", insistia ele. Com o dedo em riste, apontei para o canto direito do aposento, temerosa, mas a mulher havia desaparecido. "Não está mais ali. Foi embora." Guilherme largou-me, respirando fundo. Passou a mão pelos cabelos revoltos, depois sentou-se na poltrona, perplexo. "O que está acontecendo com você, Maria Eugênia?" Perguntou irritado. Todavia, ao ver-me encolhida na cama, de cabeça baixa, olhos parados no vazio, ele procurou se acalmar, penalizado com meu estado. Levantou-se, pegou um copo com água e colocou-o em minhas mãos. "Beba, vai lhe fazer bem." Levei o copo aos lábios e tomei um gole, voltando à mesma posição. Guilherme ajudou-me a deitar, cobriu-me, enquanto eu continuava com os olhos vítreos, distantes. "Procure dormir, Maria Eugênia." Sentou-se na poltrona e ficou velando por mim, esperando que eu adormecesse. Preocupado, temia nova crise. Ao despertar na manhã seguinte, vi que Guilherme tinha passado a noite na poltrona. Levantei-me e cheguei perto dele, tocando com a mão. "Guilherme, vá para a cama. Você está mal acomodado." Ele abriu os olhos e pulou da poltrona, assustado. Ao ver minha fisionomia serena, relaxou. "O que houve?" "Nada, querido. Estou bem. Vá para a cama." Ele obedeceu prontamente, deitando-se e voltando a dormir. 1 hora depois, acordou e levantou-se. Fez a higiene, arrumou-se e dissemos para tomar o café da manhã. Ele não tocou no assunto. Convidou-me para sair, mas eu estava sonolenta pelo efeito do medicamento e não aceitei. Retornamos para o quarto, deitei no leito e voltei a dormir. Guilherme escreveu um bilhete, pedindo a um garoto de recados do hotel que o entregasse no endereço indicado. Quando o portador retornou com a resposta, ele solicitou que uma camareira ficasse no quarto cuidando de mim e saiu, alegando urgência de resolver alguns assuntos. Dirigiu-se a um café bastante conhecido onde já fomos algumas vezes. Entrou, sentou-se e ficou aguardando. Pouco depois, nossos amigos chegaram. O casal relanceou o olhar pelo recinto até descobri-lo numa pequena e discreta mesa de canto. Com um enorme sorriso, encaminharam-se para lá. Após os cumprimentos, sentaram-se, e Pierre perguntou: "Já pediu alguma coisa, Guilherme?" "Não." Esperava os amigos. "O que vamos tomar?" "Quero um café", disse Mari. "E eu, uma bebida", escolheu Pierre. "Eu acompanho, Pierre." Após os pedidos ao garçom, Guilherme fitou os amigos, satisfeito. "Obrigado por aceitarem o convite para este encontro. Precisava mesmo conversar com alguém. Desabafar." Preocupados, ambos olharam para Guilherme, notando seu abatimento. "Tem a ver com Maria Eugênia?" indagou Pierre. "Sim,
Meus amigos, ainda ontem, retornamos ao consultório do Dr. Maurice. A medicação foi modificada e minha esposa conseguiu adormecer. Fez uma pausa, diante dos ouvintes interessados, depois prosseguiu. Maria Eugênia acordou por volta das 4 horas da madrugada, afirmando ter visto novamente a tal mulher no leito. Indagou Mari, perplexa. Não. Desta feita, estava de pé, parada num canto do aposento, nos observando. Não sei mais o que fazer. Estou tenso e preocupado. Não seria melhor avisar nosso amigo Maurice? Sugeriu Pierre. Sem dúvida. Mas como encontrá-lo agora? Estamos quase à hora do almoço, disse Guilherme, olhando o relógio de algibeira. Não se inquiete por isso. Sei onde encontrá-lo, afirmou o amigo. Chamando um desses garotos que vendiam balas nas ruas, e que entrara oferecendo seus doces aos fregueses do bar, indagou. Sabe onde fica o Hospital Saint-Paul? Oi, Monsieur. É aqui perto. Pois bem. Entregue ao Dr. Maurice Bonnier este bilhete, e passou às mãos do garoto um papel, afirmando, aqui está uma moeda. Se cumprir bem sua missão, no retorno receberá outra moeda como esta. Oi, Monsieur. E se o cavalheiro lá não estiver? Você receberá o combinado do mesmo jeito. De qualquer modo, retorne com a resposta. Vá rápido. O rosto do rapazinho se iluminou. Saiu correndo e, pela janela, eles o viram dobrando a esquina. 15 minutos depois, entrou no estabelecimento o próprio médico, que se acercou da mesa, cumprimentando-os com familiaridade. Recebi seu bilhete, Pierre, e aqui estou. Quanto ao garoto, dê-lhe a moeda que prometeu e dispensei-o. Saiu todo feliz, voltando a oferecer suas guloseimas. Agradeço-lhe, amigo, a presteza em atender-me à solicitação. Guilherme está preocupado. Ah! O que se passa? Vejo que sua esposa não está presente. Ela não está bem? Indagou, dirigindo-se a Guilherme. De fato, Dr. Maurice. Chame-me Maurice, apenas. Sim. Maria Eugênia ontem à noite conseguiu adormecer com facilidade. Porém, acordou pela madrugada vendo a mesma mulher. Estou tenso, aflito. O médico balançou a cabeça, concordando, compreendo. Todavia, a medicação ainda não teve tempo de agir. Qual é o problema de minha esposa, Maurice? Pode dizer a verdade. O médico pareceu pensar por alguns instantes, depois explicou, já que me pede, serei bem franco. Ainda não tenho o diagnóstico preciso de sua esposa, caro Guilherme. Parece-me que se trata de algum problema mental. E, nesses casos, a ciência ainda dá os primeiros passos. Não se conhecem com precisão as razões desses comportamentos, nem existe medicação verdadeiramente adequada ao tratamento. E o que me sugere? Bem, talvez o estado emocional de Madame Maria Eugênia esteja abalado por razões que desconhecemos. Ela é muito nova e inexperiente. Provavelmente, o fato de ter saído pela primeira vez do seu ambiente natural, deixado a família, especialmente a mãe, o próprio casamento pode ter mexido com as suas emoções, gerando um desequilíbrio. Tantos fatores podem influir. Volto a perguntar, o que me sugere? Creio que o melhor seria levá-la de volta para casa. Perplexo, Guilherme exclamou decepcionado, mas fizemos tantos planos para essa viagem. Voltar para nosso país, quando mal chegamos à Europa. Sim, compreendo sua frustração, Guilherme. Contudo, volto a repetir. Talvez o melhor para sua esposa seja retornar ao Brasil, ao próprio ambiente, aos familiares e às pessoas conhecidas. Quando perguntei, você mesmo afirmou que, antes, sua esposa jamais apresentara problema semelhante. Pelo menos, não que eu saiba. Então, quem sabe não será melhor, para a saúde mental dela, voltar ao Brasil. Pense nisso. Tomando um último gole de vinho, o médico disse, bem, agora devo retirar-me. Tenho uma cirurgia logo após o almoço e meu tempo é curto. Agradeço-lhe pela ajuda, Maurice, disse Guilherme. Estou à sua disposição. Se precisar de alguma coisa, avise-me, seja a hora que for.
Irei até o hotel se necessário. Depois que o médico saiu, Guilherme ficou pensativo e angustiado. O que decide? Indagou Pierre. Ainda não sei, meu amigo. Vou pensar. Tenho esperança de que o problema não se repetirá. E se voltar? Nesse caso, talvez, lamentavelmente, eu tenha de deixar a Europa. Não me conformo. Depois de tantos planos, de tantos gastos, não poder aproveitar a nossa viagem de lua de mel é um absurdo. É verdade. Também me sinto frustrado. Esperava que eu pudesse aproveitar melhor a companhia do amigo que não encontrava havia tanto tempo, concordou Pierre. Mari, que se mantivera calada e pensativa o tempo todo, mas sensível e vendo o lado feminino, justificou. No entanto, Maria Eugênia não está assim por vontade própria. E apenas uma mocinha insegura que se sente desamparada. Sinto que algo de muito sério a está abalando intimamente. Ela deve estar sofrendo bastante. Tem razão, Mari, concordou o amigo brasileiro. Em seguida, Guilherme levantou-se alegando urgência em voltar, pois tinha ficado tempo demais longe da esposa. Agradeceu ainda uma vez a atenção dos amigos, despediu-se e voltou ao hotel. Entrando no quarto, perguntou à criada, e então? Tudo bem, monsieur? Madame ainda não acordou. Tirando da algibeira uma moeda, Guilherme entregou à camareira, agradecendo o serviço prestado. A moça inclinou-se numa mesura. Se precisar de meus préstimos, monsieur, estarei à sua disposição. Basta chamar-me. Meu nome é Juliane. Merci, Juliane. Depois, Guilherme sentou-se na poltrona, abriu o jornal e mergulhou na leitura. 13. Novas informações. Guilherme procurou ajeitar-se o melhor que pôde na poltrona, puxando um tamborete no qual apoiou os pés. Com o jornal aberto, as notícias passavam pelos seus olhos sem que conseguisse interessar-se por nenhuma delas. O pensamento vagava em torno dos últimos acontecimentos, e pôs-se a refletir sobre os estranhos fenômenos que cercavam o comportamento da esposa. Interessante que, analisando a situação, começou a relacionar essas ocorrências, que chamava de alucinações da esposa, com o que se passava consigo mesmo. Guilherme deu-se conta de que, na primeira noite, adormecera lembrando-se de Rita, escrava com quem mantivera um relacionamento mais íntimo. Agora, longe da terra natal, sentia intensa saudade dela. A bela mulata entrara no seu sangue, passara com ela momentos inesquecíveis à beira do riacho, e esses momentos lhe voltavam sempre à memória. Sentia a falta da sua presença, do seu cheiro, do toque da sua pele morena e macia, dos seus beijos. Como uma obsessão, a imagem de Rita o seguia por toda parte. Tentava ser um marido amoroso e dedicado para Maria Eugênia, porém a diferença entre as duas era grande, e, na comparação, sua esposa levava desvantagem. Maria Eugênia, pouco mais nova do que Rita, era insócia e sem expressão, conquanto tivesse excelentes qualidades. Era bonita, bem educada, elegante, refinada, sabia conversar e como comportar-se em qualquer ambiente, pelos seus dotes, atraía os olhares em qualquer lugar onde estivesse e, o mais importante, ela era muito rica. Por outro lado, Rita havia nascido sob a sina da escravidão. Apesar da condição social não lhe dar nenhum direito, recebera certa educação junto com a sinhazinha e se vestia razoavelmente bem graças aos trajes do que Maria Eugênia lhe dava. Possuía, no entanto, uma chama, uma vibração interior, que o conquistara à primeira vista. Tinha um andar envolvente, o corpo atraente, um olhar fascinante e sedutor que o encantaram, deixando-o vencido. Guilherme lembrava-se de que, justamente naquela noite em que ocorrera a primeira alucinação, ele havia sonhado com Rita. Feliz por reencontrá-la, abraçara-a e beijara a escrava com ardor, passando momentos de intensa felicidade com ela. Curioso que, no seu sonho, eles estavam juntos no leito da suíte do hotel. Como poderia ser isso? Embora Maria Eugênia não houvesse notado, ele se assustara bastante ao acordar, não tanto pelos gritos dela, mas porque guardava a lembrança nítida do sonho, e se sentia intimamente culpado. Enquanto a esposa procurava a mulher pelo quarto,
Ele refletia na estranha coincidência que ligava os dois fatos. Tudo muito estranho e inusitado. Como explicar isso? Teria realmente acontecido o encontro? O mais interessante, e que o deixara verdadeiramente perplexo, é que o sonho lhe parecera tão real como se tivesse acabado de acontecer. Impossível. No entanto, tinha ainda a sensação do toque da pele dela, do seu cheiro, do calor da sua respiração no pescoço dele. Na segunda noite, quando a esposa vira a mulher no canto do aposento, ele não se recordava de ter sonhado com a escrava, mas, intuitivamente, sabia que Maria Eugênia estava vendo Rita. Depois, a esposa disse que havia reconhecido a mulher misteriosa, deixando-o assustado. Inclusive, em prantos, afirmara que essa mulher estava querendo destruir-lhe a vida, mas que ela não permitiria. Ele ficou pasmo. Todavia, que motivo teria Maria Eugênia para temer Rita, de quem sempre fora amiga e companheira? A não ser que ela soubesse dos encontros que ele mantivera com a escrava, à época. Então, estaria explicado. Contudo, tinha certeza absoluta de que a esposa ignorava tal fato. Nesse momento, o jornal caiu-lhe das mãos, e ele levou um susto. Ao mesmo tempo, eu me espreguicei no leito e Guilherme se levantou da poltrona, aproximando-se de mim. Como está, Maria Eugênia? Com fome. Então, vamos almoçar. Passam das 14h. Aonde quer ir? Não longe daqui há um excelente restaurante. Se não se importa, Guilherme, gostaria de almoçar aqui mesmo, no restaurante do hotel, sugeri, fitando com meiguice. Para mim, está bem. Depois, poderíamos sair para um passeio. Ótima ideia. É só o tempo necessário para me preparar. Chamei a camareira para me ajudar e, 40 minutos depois, descemos para o restaurante, que, àquele horário, já não estava tão concorrido. Almoçamos e saímos de carruagem pelas ruas da grande cidade. Felizmente, o tempo estava ótimo. Temperatura amena, céu azul sem nuvens. Passeamos pelo Bois de Boulogne aproveitando a bela tarde de sol. Ali era um local que congregava a sociedade parisiense para conversar, namorar ou passear. A pé, a cavalo ou de carruagem, era um programa agradável e simpático. Por coincidência, no meio do povo vimos nossos amigos Mara e Pierre. Abraçamo-nos com alegria. Sempre é bom depararmos com pessoas conhecidas no meio de estranhos. Mara e eu caminhamos juntas a trocar ideias, enquanto Guilherme conversava com Pierre, um pouco atrás. À noite, como eu me sentisse bem, fomos ao teatro com os amigos e, depois, jantamos juntos. A companhia de Mara e Pierre era agradável e nos divertimos bastante. Voltamos ao hotel bem tarde, exausta e sonolenta, caí no leito e adormeci incontinenti. Acordei de madrugada. Pela porta da sacada, a claridade da lua invadia o aposento. Nisso, eu a vi novamente. Ela abriu a porta de vidro e entrou no quarto, mantendo os olhos fixos em Guilherme, sem parecer notar minha presença. Passou por mim e dirigiu-se para perto de meu marido. Estupefata, comecei a gritar de pavor. Guilherme despertou assustado, e o vulto da mulher se desvaneceu à minha frente. O que houve? Nova alucinação? Indagou ele. De novo, ela, sempre ela. Quer me enlouquecer. O que aconteceu desta vez, Maria Eugênia? Em prantos, contei a ele como vira a mulher. Você a reconheceu? Ele perguntou, com voz estranha, como se receoso de alguma coisa. Balancei a cabeça negativamente. Não. Não. Mas ainda ontem você afirmou que conhecia tal mulher. Não me atormente, Guilherme. Sim, sei que a conheço, mas não me lembro de onde. Desculpe-me, querida. Também estou nervoso com tudo isso. Venha, vamos deitar. Por certo ela não voltará a atormentá-la. De repente, olhei para a porta de vidro e me lembrei, Guilherme. Veja, a porta de vidro está aberta. E daí, minha querida? Muitas vezes a deixamos aberta. Todavia, ontem, antes de me deitar, lembro-me de que começou a ventar e fechei a porta. Então, ela esteve aqui de verdade. Até abriu a porta. Esta é a prova de que não estou tendo alucinações.
Guilherme pareceu-me assustado. Depois, readquirindo seu equilíbrio, falou-me com serenidade. Impossível, querida. Tudo deve ter uma explicação lógica. Já é muito tarde e precisamos dormir. Depois conversaremos sobre o assunto, está bem? Por vários dias, a situação se repetiu, deixando-me ainda mais abalado emocionalmente. A tal ponto, que eu não queria mais dormir para não ser obrigado a vê-la. Sem saber o que fazer, também bastante cansado e insone, Guilherme deixou-me sob os cuidados da camareira e procurou o médico, que repetiu a sugestão. Volto a afirmar, Guilherme, que o melhor para sua esposa será o retorno às terras brasileiras. Julgo que o contato de Madame Maria Eugênia com os familiares e o ambiente doméstico que lhe é natural reagirá beneficamente sobre sua personalidade nervosa. Despedindo-se do médico, ainda não completamente convencido, Guilherme foi procurar o amigo Pierre. Encontrou-o no escritório de engenharia que dividia com outro profissional. Acabara de atender a um cliente e ficou bastante contente em vê-lo. Que bons ventos o trazem, meu caro Guilherme. Peço-lhe desculpas por vir procurá-lo em seu ambiente de trabalho. Não quero ser inconveniente. De maneira alguma. Hoje não tenho mais compromissos. Estava mesmo para sair e tomar um café. Aceita? Com prazer. Então vamos. Aqui perto há um lugarzinho calmo e agradável. Caminharam pelas ruas até a cafeteria. A hora era excelente. No local, praticamente vazio, sentaram-se a uma mesinha perto da janela, da qual podiam ver o movimento da rua. Pediram 2 cafés e, enquanto aguardavam, ficaram conversando sobre banalidades. O garçom trouxe o pedido e afastou-se. Levando aos lábios a bebida fumegante, Pierre fitava o amigo com preocupação. Em seguida, comentou, sua aparência está péssima. Em Maria Eugênia. Tudo continua como antes, embora ela esteja tomando regularmente a medicação receitada pelo médico. Estou a ponto de enlouquecer. Fez uma pausa, pensativo, mexendo o café com a colherinha, sem parar. Sentia que precisava se abrir urgentemente com alguém ou acabaria por explodir. Pierre, com delicadeza, considerou, acho que seu café já está bem mexido. Guilherme, meu caro, sinto que você tem outros problemas. Sabe que sou seu amigo de longa data. Se puder ser útil de alguma maneira, estou à sua disposição. Decidindo-se, afinal, Guilherme confessou, tem razão, meu amigo. O problema é muito mais grave do que parece à primeira vista. Ouça-me. E Guilherme passou a relatar, em detalhes, os acontecimentos dos últimos dias e as reações da esposa. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou, mas essa é apenas uma parte da história. A outra parte tem relação com a época em que Maria Eugênia e eu éramos noivos. Respirou fundo, como se estivesse procurando as palavras, e depois prosseguiu. Nosso compromisso foi firmado por um acordo entre as famílias. Deu de ombros e prosseguiu com expressão melancólica. Que fazer? Aceitei. Naquela época, não tinha interesse por ninguém, e isso resolveria o problema financeiro da minha família. Só que, no mesmo dia do nosso noivado, aconteceu um fato que mudou minha vida. Conheci uma escrava da casa, que servia Maria Eugênia. Uma bela moça, que me encantou à primeira vista, e percebi que ela também se interessou por mim. Alguns dias depois, aproximando-me da fazenda, ainda na estrada, eu a vi se encaminhando para o riacho. Como ninguém da fazenda ainda me vira, pois eu havia parado longe fora do ângulo de visão de quem estivesse na casa grande, resolvi segui-la. Parou de falar, tomou um gole de café e continuou com expressão elevada, como se fitasse um ponto ao longe. Nessa tarde deu-se início o nosso relacionamento. Depois, todos os dias nós nos encontrávamos no mesmo local e passávamos momentos muito felizes juntos. Ao contrário do que possa parecer, afirmo-lhe que não agi como um canalha. Desesperado, na véspera do casamento procurei até uma desculpa para romper o compromisso com minha noiva, mas não foi possível. Imagino que se sinta culpado por isso, meu caro Guilherme. Todavia, esses relacionamentos são normais numa sociedade como a brasileira, em que existem senhores e escravos. Até onde sei,
Fatos como esses são comuns e ninguém se preocupa com eles, considerou Pierre. Quanto à sociedade, sim, tem razão. Mas você se engana, Pierre, em relação a esse caso. As coisas não são tão simples assim. Vou contar-lhe o desdobramento dessa situação e poderá ajuizar melhor. A noite em que minha esposa teve alucinação pela primeira vez. Guilherme relatou ao amigo Pierre tudo o que acontecera a respeito das alucinações, das coincidências sobre os seus sonhos e a presença da tal mulher. Enfim, da sua certeza de que a imagem que eu vira não era outra senão a de Rita, a escrava. Será possível? Indagou perplexo. Tudo me leva a crer que sim. Mas, como? Esta é a questão. Não sei. Pierre pensou um pouco, depois sugeriu, quem sabe Mari poderia nos ajudar. Mari? Sua esposa? Sim, ela mesma. Eu sou meio cético em relação a essas coisas, sabe disso, mas Mari tem mais contato com fatos do gênero, pois tem estudado o assunto. Se expuser a ela a situação. Por mim, tudo bem. Quando pode ser? Agora mesmo. Podemos ir até minha casa, aproveitando que você está desacompanhado. Guilherme pediu a nota ao garçom, pagou, e se dirigiram à moradia de Pierre. Localizada em agradável bairro não muito distante do centro da cidade, cercada por um belo jardim, a casa era simpática e agradável. Entretida em cuidar das plantas no jardim, Mari ficou satisfeita ao ver o esposo chegar com o amigo brasileiro. Guilherme, seja bem-vindo. Por que não trouxe Maria Eugênia? Pierre adiantou-se, explicando, precisamos conversar com você sem a presença de Maria Eugênia, minha querida. Logo vai entender. Vamos entrar e nos acomodarmos. Mari percebeu que era uma situação especial e calou-se. Logo depois, sentados confortavelmente na sala de visitas, Pierre sugeriu, Guilherme, conte a Mari o que me disse. Pode ser franco, meu amigo. O que disser morrerá aqui. Guilherme tomou o fôlego e começou a falar, um pouco constrangido a princípio, repetindo tudo o que já relatara a Pierre. Quando acabou, a jovem senhora estava perplexa. Como a esposa permanecesse calada, Pierre indagou fazendo um gesto com as mãos. E daí? O que pensa sobre esses fatos, querida? Lentamente, com extremo cuidado e delicadeza, ela confirmou, julgo que você pode estar com a razão, Guilherme. Essa mulher pode ser a escrava Rita. Mas isso é uma loucura, Mari. Também pensei nessa possibilidade, mas o que a leva a achar que isso possa ter um fundo de verdade? Considerou Guilherme. Porque tenho testemunhado outros fatos semelhantes. Há alguns anos, venho estudando esses fenômenos. A partir de alguns sonhos que eu tive, e que depois se confirmaram, como se houvessem realmente acontecido, passei a me interessar pelo assunto. Por coincidência, algumas pessoas relataram-me ocorrências semelhantes, o que fez com que eu chegasse à conclusão de que, de alguma forma, isso existe, é um fato. É como se, ao dormir, pudéssemos gozar de uma outra vida, realizar atividades, passear, visitar pessoas, e muito mais. Será possível? Disse Guilherme. Não digo que é possível. Tenho convicção absoluta do que afirmo. Aliás, eu não disse nenhuma novidade. Sócrates e Platão, que viveram cerca de 400 anos antes de Cristo, já acreditavam nisso, respondeu Mari com gravidade e firmeza. Estou absolutamente pasmo. Mas, tudo bem. Tudo bem. Suponhamos que possa ser verdade. Diga-me, o que leva esses sonhos a acontecerem? Porque durante minha existência já tive uma infinidade de outros sonhos e nada me pareceu tão real assim. Exato. Cheguei à conclusão de que o que determina esse tipo de sonho real são nossos interesses. Como assim? Explique-se melhor, Mari. Você não afirmou que estava sentindo falta da escrava? Sim. Lamento confessar, mas é verdade. Fique tranquilo. Ninguém está aqui para julgá-lo, meu amigo. Certamente, ela também sentia falta de você. Tanto é que foi ela que o procurou aqui, num outro país, distante do Brasil. Mas tão longe. E como ela teria me encontrado, aqui, em Paris? A distância não interfere? Aparentemente, não.
Afirmo mais, ela o teria encontrado em qualquer lugar do mundo. Parece que o que conta nesses casos é o sentimento, é o desejo intenso direcionado para alguma coisa ou alguém. Guilherme olhava fixamente para Mari. Parecia que a estava vendo pela primeira vez. Aquela jovem francesa que sempre lhe parecera tão comum, como tantas jovens da sua idade, mostrava agora uma inteligência que ele estava longe de suspeitar, além de cultura, seriedade, lucidez. Era uma personalidade instigante. Mari, como pode ter tanta certeza desses fatos? Voltou Guilherme a questionar. Como já expliquei, pelo estudo de vários casos. E lhe digo mais, Guilherme. Pode acontecer de duas pessoas, que estão em lugares distantes, terem sonhos absolutamente idênticos e, ao acordar, se lembrarem desse fato. Chegam a falar sobre detalhes do lugar, das pessoas, do assunto tratado, que ninguém mais poderia conhecer, a não ser que tivesse estado realmente lá. Tenho tudo anotado e, se você desejar, poderei lhe emprestar esse material. Extraordinário. Então, duas pessoas que se amam podem estar juntas em qualquer lugar. Gostaria de poder ter a sua certeza, Mari, disse com sinceridade. Eu compreendo, Guilherme. Você não é obrigado a partilhar das minhas convicções. Apenas lhe contei o resultado de minhas pesquisas. Todavia, eu lhe asseguro, meu caro, que é tudo muito verdadeiro. E digo mais, não apenas as pessoas que se amam podem encontrar-se, mas também as que se odeiam. Verdade? Sim, sem dúvida, porque o motivo é o mesmo, o sentimento. Tudo isso pode ser provado. Existem casos, inclusive, em que a pessoa, ao acordar, vê a prova do seu sonho, seja uma flor, um objeto qualquer, um detalhe comprovando que tudo o que ela sonhou é verdade, que aconteceu de fato. Nesse momento, atônito, Guilherme lembrou-se do detalhe da porta. Entendo o que quer dizer. Comigo aconteceu algo semelhante. Certa madrugada, Maria Eugênia viu a mulher misteriosa entrar pela porta de vidro que dá para nossa sacada. Depois, quando acordamos, a porta estava aberta. O curioso é que minha esposa lembrou-se, com toda certeza, de que havia fechado a porta antes de deitar, em virtude de estar ventando bastante. Percebe como detalhes são importantes. Afirmou Mari, satisfeita pelo fato que comprovava suas pesquisas. Verdadeiramente incrível. E quanto a Maria Eugênia? Acha que retornar para nosso país poderia ajudá-la? Indagou Guilherme, preocupado em resolver seu problema. Mari pensou um pouco e considerou, na verdade, não posso afirmar tal coisa em relação à sua esposa. Talvez retornar ao Brasil possa ajudar no sentido de que Rita, vendo por perto, não precise buscá-lo pelo sonho. É uma hipótese. Como pode acontecer também que, pela proximidade, ela o procure ainda mais? Difícil saber a reação das pessoas. Todavia, quanto a Maria Eugênia, Maurício tem razão quando julga que o ambiente em que ela sempre viveu junto da mãe e das pessoas que fizeram parte de sua vida, possa fazer com que se sinta mais segura e confiante. Conversaram mais um pouco, depois Guilherme despediu-se, agradecendo a hospitalidade e as informações, e regressou ao hotel. No dia seguinte, após refletir bastante, simplesmente me comunicou: retornaremos ao Brasil no primeiro navio. 14. Retorno ao lar. Marcada a data do regresso para 2 semanas depois, passamos os dias que ainda nos restavam comprando lembranças e preparando as bagagens. Despedimos-nos dos amigos e dos mais belos recantos de Paris e, afinal, com o coração partido, vimos chegar o momento de voltar para o Brasil. O dia amanhecera encoberto e uma leve bruma invadia tudo. Nossa despedida da bela cidade era melancólica, assim como eu me sentia. Uma tristeza infinita se me assenhoreava do íntimo, juntamente com uma sensação de angústia, de opressão no peito, como se um perigo iminente nos ameaçasse. Contive-me para não desabar em choro convulsivo. Não queria que meu marido me visse nesse estado. Alugamos uma carruagem, que nos levou de Paris ao porto de Havre, na embocadura do rio Sena, do qual zarparia o navio. Pousamos no hotel e, na manhã seguinte, fomos para o porto,
cujo movimento de veículos, carregadores de bagagens, passageiros, era intenso, sem contar a multidão alvoroçada que ali se congregava para ver a partida de entes queridos e de amigos. Subimos a rampa de embarque e ficamos no tombadilho, debruçados na murada. Olhando lá para baixo, as pessoas pareciam um formigueiro e aquela confusão mexeu com meus nervos, deixando-me atordoada. Assim, foi com alívio que ouvi soar um apito, indicando a partida. O grande navio se pôs em movimento com dificuldade, lentamente, enquanto os passageiros acenavam para os que ficaram no porto. Aos poucos nos afastamos de terra firme ganhando águas profundas. Como o mau tempo não nos permitisse ficar no tombadilho, e o movimento das ondas agitadas me deixasse nauseada, passei uma boa parte dos dias dentro do camarote. Guilherme, ao contrário, gastava as horas conversando e se distraindo com outros passageiros. Quando a chuva não lhe permitia ficar ao relento, sentava-se numa mesa de jogo e passava o tempo entregue às cartas. Da minha parte, descansava aí, com incrível esforço, preparava-me para os almoços e jantares, ocasiões essas em que as mulheres sempre caprichavam nas vestimentas e nas joias, que as transformavam para os momentos especiais da sociedade ali reunida. Na verdade, eu não tinha vontade de sair do camarote. Aliás, desde que Guilherme me informara da sua decisão de retornar ao Brasil, sentia-me tensa, angustiada, envolvida por um estado de grande agitação que não sabia explicar. Procurava vencer, sem resultado, essa sensação que se apoderara de mim. A viagem foi um tormento, por isso me senti aliviada quando, após um tempo enorme, atracamos em Porto Brasileiro. Guilherme alugou uma carruagem assim, do Rio de Janeiro, fizemos o trajeto de retorno, que agora eu já conhecia, e, após longo percurso por terra traços sacolejos que nem de longe se pareciam aos movimentos da embarcação, para meu alívio nos aproximamos da fazenda. No fundo, estava sentindo falta de tudo o que representava terreno seguro, a presença de minha mãe, que me transmitia segurança e paz, meus aposentos, que guardavam meus sonhos e tristezas, anseios e alegrias. Lembranças queridas afloraram minha mente, ampliando o desejo de chegar. Curioso é que o retorno ao lar, a casa que me vira nascer, momento que eu tanto aguardava, provocou-me um aumento no mal-estar. Quanto mais diminuía a distância entre nós e a fazenda, pior eu ficava. Essa sensação deixou-me surpresa e angustiada. Chegamos ao entardecer. As luzes já estavam acesas e, de longe, pude ver a casa grande. A única coisa que realmente me alegrava era poder rever minha mãe, de quem sentia profunda saudade. Ao ouvir o rodar de uma carruagem parando à entrada, os escravos saíram para ver quem se aproximava àquela hora. Reconhecendo-nos, correram avisar os senhores. Meus pais assomaram à porta, surpresos e ansiosos, enquanto os escravos, ligeiros, tiravam as bagagens do veículo, transportando-as para dentro de casa. Minha filha, exclamou minha mãe, correndo a abraçar-me, enquanto meu pai se dirigia ao encontro de Guilherme, cumprimentando-o. Naquele momento, não resisti e dei vazão às lágrimas por tanto tempo represadas. Choramos abraçadas, e minha mãe me levou para dentro com imenso carinho. Enquanto nos cumprimentávamos, eu relanceava o olhar pelo ambiente que tão bem conhecia, sentindo-me, afinal, de volta ao lar. Na sala de estar, meu pai dizia a Guilherme: chegaram a tempo de jantar conosco, Guilherme. Porém, foi uma bela surpresa. Não os aguardávamos tão cedo. Pensei que ficaria mais tempo pelo velho mundo. É verdade, Sr. Figueroa. Resolvemos retornar antes do previsto. Estávamos ambos sentindo falta da nossa terra. Fizeram boa viagem. Muito boa. O tempo prejudicou um pouco as atividades no navio, mas ainda assim correu tudo bem. E você, minha filha, ainda não me disse o que achou da Europa, indagou a mãe, curiosa. Ah, mamãe. É tudo muito lindo e diferente daqui. É realmente outro mundo. Especialmente Paris, onde permanecemos mais tempo, é uma cidade encantadora. Trouxemos lembranças para todos. Apesar da aparente animação da filha,
Virginia notou que algo não estava bem. O jeito de olhar, as mãos nervosas e a agitação mostraram a ela que Maria Eugênia devia estar com problemas. Não se preocupe, querida. Teremos tempo para tudo isso. Agora vamos jantar, porque sei que a